E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo? É muito fácil, comenta isso aqui. Eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir, que no próximo vídeo você tem altas chances de aparecer, assim como as pessoas que já estão lá no final deste vídeo, tá? Então vai lá, comenta aí, eu quero um salve e bora assistir o vídeo comigo. Qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça quando você pensa em um grande deserto? Uma paisagem amarelada, cheia de areia e calor? Pode até ser, pessoal, mas desertos são muito mais do que isso. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre estes e outros assuntos. Conheça agora: satélite grava algo estranho enterrado debaixo do deserto do Saara. Neve. O deserto do Saara, mais especificamente aí na região próxima à cidade chamada Ain Safra, lá na Argélia, amanheceu com neve e gelo na superfície de suas dunas lá em janeiro. O fenômeno raro foi registrado pelo fotógrafo chamado Karim Bouchetata, que capturou aí muitas imagens impressionantes, e as imagens eram compartilhadas com o mundo inteiro em seu perfil no Instagram. Bom, a cidade argelina, que já registrou temperaturas de até 58 graus Celsius, chegou a marcar 2 graus no termômetro durante aquela noite. Esta é a quinta vez que Ain Safra viu neve em 42 anos, com as últimas 4 ocorrências em 2021, 2018, 2016 e décadas atrás em 1979. Neve e gelo em regiões desérticas são bem incomuns, mas podem acontecer sobretudo em janeiro, um dos meses mais frios na Argélia. O deserto do Saara vem passando por mudanças climáticas, variações de temperatura e níveis de umidade variados nas últimas centenas de milhares de anos. Bom, atualmente o Saara está muito seco e não há quase nenhuma vegetação lá. Mas alguns estudiosos estimam que num futuro bem distante, cerca de 15 mil anos, as areias do Saara voltem a ser cobertas por verde. Dunas cantantes. Se você visitar uma certa zona no norte do deserto do Saara, lá em Marrocos, poderá ouvir e ficar muito intrigado com uma misteriosa música. Não vem de tendas, casas ou oásis, nem de nada muito parecido que você imagine aí. Vem das dunas de areia, pois é. Lá no século XIII, o explorador chamado Marco Polo já descrevia esses ruídos estranhos, que comparava aí a cavalos a trote em batalha, ou assim os espíritos que assombravam os viajantes. Em outras alturas, pessoal, dizia que eles preenchiam aí com ar os sons de todos os tipos de instrumentos musicais, conta no livro As Viagens de Marco Polo. Durante muito tempo, galera, o motivo do fenômeno natural raro permaneceu um total mistério, mas como sempre tem alguém que vai lá fuçar, né? O físico francês chamado Stéphane Douade tem procurado respostas para a origem do fenômeno desde 2001 e parece tê-las finalmente encontrado. Douade e sua equipe se depararam com os sons do deserto por acaso, quando estavam aí estudando a formação das dunas e notaram que elas emitiam um som muito fascinante. O ruído surgiu quando um dos investigadores da equipe descia pelo monte de areia. E a cada passo que eles davam, eles escutavam um ruído. Conta aí, Douade. Nos experimentos realizados lá em Paris, a primeira descoberta foi que o som era produzido pelo movimento sincronizados dos grãos de areias e que o volume e a variação tonal eram influenciados pelo tamanho desses grãos. A partir deste momento, a equipe visitou outros países para validar aquela teoria e notaram que cada deserto tinha o seu próprio timbre. Que fascinante, né, pessoal? Verme da Mongólia. A lenda diz que essa criatura passa a maior parte do tempo debaixo da areia do deserto. Também conhecido como Ogoi Khorkhoi pela comunidade local, essa criatura pode matar de várias maneiras assustadoras, como cuspindo veneno e até eletrocutando as suas vítimas. Raramente é visto e nunca foi fotografado. Ele também foi mencionado em um livro em 1926 pelo paleontólogo chamado Roy Chapman Andrews, que não acreditava aí na existência deste animal, mas que mesmo assim notou que as histórias circulavam ali pela Mongólia. Muitos foram ao deserto da Mongólia atrás desse monstro. Inúmeras expedições foram feitas por pesquisadores e até programas de televisão, pessoal, ao longo dos anos, tá? Apesar das buscas, entrevistas com testemunhas oculares e até armadilhas, a criatura nunca foi vista e também, obviamente, encontrada. Muitos que acreditavam na sua existência reconhecem que não há provas concretas de que ela realmente exista ali de fato, mas acreditam que as lendas e histórias devem ter um fundo de verdade. E tudo isso porque as descrições de diferentes lugares e épocas são muito semelhantes. E aí, cara, será que esse bicho existe ou não existe? Até eu tô na dúvida. Árvores. Quando se pensa no Saara, o maior deserto não polar do mundo, muitas vezes se imagina aí uma gigantesca planície de areia que parece se estender até o infinito. Mas um novo estudo mostra que o Saara esconde algo muito inesperado. Centenas e milhões de árvores, tá? Pois é, dessa eu tenho certeza que você não sabia. Elas estão não agrupadas em uma floresta e são árvores solitárias.
Um grupo internacional de pesquisadores conseguiu contar essas árvores uma a uma em uma área de 1,3 milhão de quilômetros quadrados no noroeste da África. A região, que atravessa países como Argélia, Mauritânia, Senegal e Mali, inclui partes do Saara Ocidental e também o Sahel, o cinturão de savana tropical semiárida ao sul do deserto. O trabalho publicado na revista Nature concluiu que há um número inesperadamente gigantesco de árvores nesta área. Mais especificamente aí, cerca de 1,8 bilhão foram registradas, pois é, um número muito maior do que o esperado. O grupo de cientistas, que incluiu especialistas da NASA, do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e do Centro de Monitoramento Ecológico de Dakar, no Senegal, e entre outros, fizeram aí um trabalho acessando imagens de satélite de alta resolução para então normalmente ver as áreas preservadas e reservadas para o uso militar ou uso industrial. O Olho do Saara. Em 1965, a missão espacial Gemini 4 ficou 4 dias na órbita da Terra e tinha como objetivo fotografar a superfície do nosso planeta em busca de padrões circulares que pudessem então representar impactos de objetos vindos do espaço. Foi assim que os cientistas descobriram o Olho do Saara, uma estrutura circular com 40 km de diâmetro no oeste do deserto, mais precisamente na Mauritânia. Mais de 50 anos se passaram e a formação ainda segue um enigma para os pesquisadores. Chamado também de estrutura de Richat, o Olho do Saara pode ter sido formado há mais de 100 milhões de anos atrás, de acordo com 2 geólogos canadenses. Quando o megacontinente Pangeia começou a ser separado por conta dos movimentos das placas tectônicas, rochas derretidas foram empurradas para cima em direção à superfície. Entretanto, pessoal, nem todas essas rochas teriam chegado de fato à superfície, tá? Criando várias camadas como uma grande bolha. Esse movimento também deu origem às falhas que circulam e atravessam o Olho do Saara. Já no centro da formação, as rochas derretidas também dissolveram o calcário, que entrou em colapso e criou rochas sedimentares. Gigante romeno. Em 1991, arqueólogos ficaram abismados após a descoberta de um esqueleto que pertencia a uma pessoa com gigantismo. Pois é, a descoberta foi feita próximo de Roma, quando os pesquisadores se depararam com os restos de um homem que seria classificado como gigante quando viveu no século III d.C., revela o tabloide Express. A grande raridade do achado se deve ao fato de atualmente o gigantismo ser encontrado só em 3 pessoas a cada 1 milhão de habitantes. A condição começa na infância, quando uma disfunção da glândula pituitária causa o crescimento anormal. Trata-se do primeiro caso no Império Romano que se acredita claramente apresentar essa perturbação, afirma Simona Minossi, paleontologista da Universidade de Pisa, na Itália. O esqueleto de um pouco mais de 2 metros, em uma época em que a média da altura nos homens era de apenas 1,5 metro, havia sido encontrado em 1991 em uma escavação na necrópole de Fidenae, um território indiretamente administrado por Roma. Porém, foi somente após a constatação do tamanho anormal do esqueleto que os ossos foram enviados para análise por uma equipe liderada por Minossi, que constatou o gigantismo. A razão da morte do homem, que tinha entre 16 e 20 anos, permanece desconhecida, mas podia ter estado conectada com problemas relacionados ao gigantismo, como doenças cardiovasculares ou problemas respiratórios. Minossi acredita que a alta sociedade do Império Romano meio que desenvolveu um destacável interesse por animadores com evidentes malformações físicas, tais como corcundas ou anões. Portanto, galera, a arqueóloga considera que este homem tenha atraído atenção e interesse com sua altura em comum naquela época. O gigante de Alzo. A equipe da Sociedade de Ciência de Arazande descobriu os restos de um esqueleto do gigante Alzo, que se acreditava terem sido roubados. É sobre um homem que viveu no século XIX, cuja altura de 2,42 metros o tornou um personagem muito popular de sua época. As lendas acabaram, os restos mortais do gigante nunca foram comprados pelos ingleses e também nem roubados. Miguel Joaquim, como o seu nome era, residiu desde o início na terra onde nasceu, em Alzo, um pequeno município da província de Guipúzcoa, país de Basco, na Espanha. Bom, no passado, os membros da equipe que trabalharam no cemitério de forma totalmente voluntária encontraram os primeiros ossos de Eleiseg, morto de tuberculose pulmonar em 1861, com 43 anos. Ele não estava no túmulo da família, mas no ossuário da igreja vizinha de Santo Salvador, fato que, segundo Carlos Almortotza, de Arazande, aponta para a possibilidade de os restos mortais do gigante terem sido escondidos propositalmente aí para evitar saqueadores. Bom, pode ser que a sua família ou parentes os tenham transferido para o ossuário, a fim de protegê-los, e então inventaram a farsa de que foram roubados para desencorajar qualquer tentativa de saques.
Uma das surpresas que os responsáveis pela escavação tiveram foi o bom estado dos ossos. Lourdes Zessart, co-diretora do projeto, destacou que esse detalhe, depois de quase 160 anos nos subsolos e de ter sido fonte de sofrimento para o gigante na vida, costumava reclamar de fortes dores e o fazia por um bom motivo, porque à primeira vista, os pesquisadores notaram nos ossos osteoartrite e osteoporose avançada. Bom, ela explicou ainda que toda a história foi corroborada. Ele nunca saiu de Altsu. Sempre se hospedou aqui com os vizinhos. Portanto, todas as lendas não fazem nenhum sentido. Os ossos que, segundo representantes de Arazande, apareciam no ossuário em posição denotando certo cuidado, eram claramente maiores. Restos suficientes foram recuperados para fazer uma meio que representação do esqueleto, incluindo os grandes ossos das extremidades superiores e inferiores e também a mandíbula proeminente. Gigante irlandês. O Museu Hunterian, mantido em uma entidade britânica de cirurgiões, tem uma peça polêmica em sua coleção, o esqueleto de Charles Barney, que ficou conhecido como o Gigante Irlandês. Este homem, nascido em 1761, tinha fama de medir mais de 2,5 metros e graças a isso chegou a fazer muito dinheiro se apresentando como uma atração bizarra. A fama também acabou o levando ao alcoolismo. Seus ossos indicam que Barney, que sofria de acromegalia, que é o excesso de hormônio do crescimento, media na verdade em torno de 2,40 metros. Ainda assim era uma altura considerável, ainda mais considerando-se aí que a população humana cresceu um bom pedaço nos últimos 2 séculos. Barney chegou com 21 anos em Londres e teve cerca de 1 ano para se apresentar em plateias curiosas. Em seguida ele morreu. Religioso pedia em vida para que seu corpo fosse sepultado no mar. Ele já desconfiava que havia gente interessada em se apoderar dos seus restos mortais. Ao contrário do seu pedido, a ossada de Barney acabou como parte da coleção do renomado anatomista John Hunter, em meio a outras centenas de peças. O acervo do Museu de Hunterian inclui toda sorte de animais e seres humanos, inteiros e também em pedaços, conservados de diferentes maneiras. Todo este material foi comprado pelo governo britânico em 1799 e passou a ser administrado pelo Colégio Real de Cirurgiões, que mantém um impressionante acervo ao público gratuitamente no museu na região central de Londres. O caso de Barney fez com que Thomas Munzer, um pesquisador da área jurídica, escrevesse ao British Medical Journal em 2011 ao defender a retirada do esqueleto do gigante irlandês de exposição. O que foi feito não pode ser desfeito, mas pode ser moralmente retificado. Certamente é tempo aí de respeitar a memória e a reputação de Barney. Gigante falso da Pensilvânia. Bom pessoal, nesta imagem que você pode visualizar, muitas pessoas estavam convictas de que se tratavam de um árduo trabalho de uma equipe arqueológica, em que recentemente haviam descoberto um esqueleto de um gigante do ano de 1870. Segundo as informações que foram espalhadas, o esqueleto havia sido descoberto na cidade de Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Este achado nunca foi comprovado. E a verdade é que o gigante da imagem se trata do resultado de uma bela edição fotográfica, o que deixou muitos dos que estavam convictos desacreditados. Bom, mas e você? Já tinha ouvido falar sobre algumas dessas coisas lá do deserto do Saara? Duvido muito, principalmente desse olho, né? Bem esse que olho estranho, pessoal. Enfim, se você gostou, deixa o seu like aqui pra fortalecer, pois dá muito trampo pra fazer esses vídeos pra você, pessoal. Roteiro, edição, a gravação aqui pra sair bonitinho do jeito que sai, dá um trabalho. Então fortalece com o crescimento do canal, se inscreve se ainda não é inscrito, compartilha com seu pai, mãe, vó, tio, com quem você achar que gostaria de ver esse conteúdo, porque afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos. Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.